Olá, meus colegas. Bom dia. Hoje, sexta-feira, né? Vamos começar nossas duas aulas aí e já fazendo um retrospecto aí da nossa última aula. A gente está aqui na página 208, que a gente vai falar da origem das Coreias, mas na última aula a gente falou aí, sobre, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e a celeuma que existe, o conflito que existe entre os dois, que já perdura aí mais de 70 anos com a Guerra Fria, e a Coreia do Sul adotou o modelo de produção capitalista, continuou com o modelo de produção capitalista na realidade, e a Coreia do Norte optou pelo modelo socialista, apoiado pela União Soviética, então, lá na Guerra Fria, e com apoio posterior da China, que também enveredou pela sua revolução socialista e virou um país comunista, ok? Então, a gente trabalhou lá e aqui ele vem trabalhar a origem das Coreias, né? Para a gente entender melhor que muito se fala de Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas às vezes não se sabe a origem dela. Então, isso daqui é um texto muito bom que o autor colocou no livro e que nos esclarece, melhor aí, para um melhor entendimento sobre as duas Coreias, né? Então, vamos lá ler esse texto. Eu vou ler com vocês. Pegue aí a nossa página 208, espero que você já esteja com o livro aberto aí, e vamos ver o que o autor nos esclarece aí. Muito bom o esclarecimento dele, por sinal. Tá? Então, o que ele diz? Do século XV até 1910, ou seja, a primeira década do século XX, o território coreano esteve sob domínio chinês, que passou para o japonês no fim do século XIX, lá para a altura de 1890 e pouco. Com o enfraquecimento da China e a modernização do Japão, graças às mudanças da era Meiji, a era Meiji a gente ainda vai trabalhar quando estiver trabalhando no Japão, mas ela tem aqui do lado, a era Meiji, o período da história do Japão entre 1867, ou seja, a segunda metade já, né, do século XIX, e 1912, a primeira metade aí, do século XX, marcado por mudanças na economia política e sociedade do país, levando a um processo de modernização acelerada. Eu posso adiantar para vocês, até os primeiros os meados, ou seja, a primeira metade do século XIX, 1820, 1830, 1840, o Japão vivia fechado para o mundo e a sua economia girava em torno de um modelo de produção feudal, ou seja, aquela produção que move uma economia que é da produção da terra, trabalhando diretamente com a agricultura e com a pecuária, sem industrialização, ou seja, o Brasil até esse momento não era industrializado. Mas, a partir da segunda revolução industrial, quando entra o advento do petróleo, quando entra o advento da eletricidade, aí vai surgindo aí as indústrias mais poderosas, a indústria automobilística, por exemplo. Os Estados Unidos e as potências europeias daquele momento fizeram pressão em cima do Japão, para o Japão se abrir da economia feudal e adotar um modelo de produção industrial capitalista. E foi o que aconteceu. O Japão não aguentou a pressão, e muitos interesses envolvidos dentro da sociedade japonesa também, querendo sair daquela dependência de uma economia feudal, de uma economia, de uma política imperial. Aí eles fizeram o processo de transição do modelo feudal para o modelo industrial capitalista. E isso perdurou todo o final do século XIX e adentrou pelo século XX. Foi quando o Japão teve suas mudanças aí na economia e na sociedade e começou a se desenvolver economicamente, e muito rápido. Quando a gente estiver estudando o Japão, a gente vai ver. Mas a era Meiji é exatamente isso, né? O período da transformação e da transição da economia feudal para uma economia capitalista industrial,
pela sociedade japonesa. Tá ok? Tá? Então, explicado aí, né, o Japão ele sobe aí, e o Japão buscava o domínio. Aí, nesse momento aí da era Meiji, né, já com a prosperidade da economia japonesa, o Japão buscava o domínio de novos territórios e mercado na região. Ora, ele começou a produzir industrialmente, então quem produz precisa vender, quem precisa vender precisa de mercado. Então tem que ir buscar mercado no mundo todo. Nas proximidades está ali a Coreia, está a China, está a Mongólia, e o Japão passou aí, que a gente vai ver isso na questão da Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Então, aí na continuação do texto, diz aí, o autor nos coloca que na busca do domínio de território coreano, Japão e China entraram em conflito. Foi a primeira guerra sino-japonesa, que foi de 1894 a 1895. Já estamos aí, reverendando já para o final do século XIX. Com a vitória do Japão, o Japão assumiu o domínio da Coreia. Logo depois, o Japão se envolveu em uma nova disputa pela Coreia, dessa vez com a Rússia. Novamente vitorioso, o Japão se tornou a Coreia um protetorado, de 1905 até 1910. Esse final, a gente trabalhou isso lá no primeiro semestre ainda, em sala de aula, vocês lembram? É o período da corrida imperialista, onde as potências econômicas elas correm atrás de se transformar em um império econômico, ou seja, ser a cereja do bolo da economia mundial. Todo mundo quer ser essa potência. Então, esse período se chamou de corrida imperialista. E o Japão já envolvido nessa parada. E saiu recentemente de um modelo de produção feudal, reverendou pela era Meiji, aí se transformou num país capitalista e rapidamente se tornou uma potência e já queria ser a maior potência imperialista econômica do planeta. E aí o autor vai revelando aí para a gente. Logo depois, o Japão se envolveu em uma nova disputa da Coreia, dessa vez com a Rússia. Novamente vitorioso, o Japão tornou a Coreia um protetorado, a gente está até repetindo aí. O Japão anexou a Coreia, tornando-a colônia até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já está na segunda metade, já está nos meados do século XX. Com a derrota japonesa, que diz aí, né? Com a derrota japonesa nesse conflito, o Japão perdeu na Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha, junto com a Itália, a Coreia se dividiu em dois estados autônomos, a República Popular Democrática da Coreia, ao norte, e aí adota um sistema socialista apoiado pela União Soviética, e a República da Coreia, ao sul, com um sistema de produção capitalista. Isso daí é bem atual, esse modelo de transição, ok? Em 1950, o exército norte-coreano invadiu a Coreia do Sul, dando início à Guerra da Coreia, na qual a Coreia do Sul foi apoiada pela ONU e pelos Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos sempre no meio. A Guerra Fria, que a gente já trabalhou. A Coreia do Norte pela China e pela ex-União Soviética. Em 1953, um acordo suspendeu o conflito e reafirmou a divisão das Coreias. O acordo chamado de Armistício de Panmunjom não conseguiu conter as tensões entre os dois países ao longo do tempo. Perdura até hoje. Lá o baixinho encrespado lá da Coreia do Norte entrou, a gente já viu isso nas aulas passadas, tentando um acordo aí de paz, selando a paz e tal, mas isso não rolou, foi mais, eu acredito assim como muitos outros aí que conhecem do assunto, que foi mais uma jogada de marketing, junto com o novo presidente aí, pegou essa rebarba, o novo presidente dos Estados Unidos aí, o Donald Trump, de ser o mediador dessa reunificação, o que seria uma reunificação dos países, mas que não rolou até hoje. Então, tem muitos interesses econômicos aí, a China por trás, a própria Rússia por trás, os Estados Unidos por trás, o Japão está na dele lá, e bora ver o que é que vai rolar. O caminho é longo aí para a unificação, o que eu acho um pouco difícil, mas não é impossível, ok?
E nós temos aqui embaixo uma obra aqui retratando, né, a obra de Okura Koto, que traz a representação da batalha da Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1894, quando o Império Qing da China enfrentou o Império Japonês. Vamos lembrar que o Japão tem um modelo político imperial até hoje, tem a sua forma de política, e que nós temos um imperador até hoje, assim como outros países. Tem países que têm imperadores, tem países que têm rei, tem países aí que tem um modelo político diferente do nosso, que é o presidencialista aqui, ok? Então, isso daqui que vem ser o contexto histórico da origem das Coreias, tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul, como a gente acabou de ver. Tranquilo? Então, vamos dar seguimento aí ao nosso conteúdo, vamos para a página 209. Já pinta um exercício aí, ok? Então, vamos dar uma lida nesse exercício para ver do que se trata. Com certeza aí a gente está vendo já a Península Coreana, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, tem datas diferenciadas aí, tá? A leitura está meio ofuscada, bora diminuir um pouco para ver se ela melhora. Isso é na hora de bater as fotos aí, que eu não tenho muito essa técnica aí, mas vocês estão com o livro de vocês. Então, a gente tem aí a Coreia. Vamos ler aqui o primeiro. Talvez eu nem cobre isso de vocês, que a gente ainda tem mais exercícios aí. Bora aqui. Tá bom aqui esse tamanho. O que é que ele diz aí? Que é a intervenção chinesa no território de Abril. Vai tratando aí tudinho, dando os comentários desde 1950 até 1953, logo no final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, é esse rearranjo aí do domínio sobre a Península Coreana. Então, a gente tem aí a parte 1, tem a parte 2 aqui em cima, e aí vem para cá para a parte 3, que ele vem explicando aí essa sequência todinha, ok? Me desculpe pela imagem da foto aí, mas no livro tá tranquilo aí para a gente ler, sem problema nenhum, né? A gente perde aqui na tela, mas aí primeira questão, ele perde aqui para elaborar uma linha do tempo, destacando os principais fatos históricos da Coreia, inserindo os períodos em que aconteceram. Está na sequência aqui, 1, 2 e 3. É só ver aí o que é que aconteceu nesses períodos e responder o que o comando da questão aí está pedindo. E ele pede um lugar, um espaço aqui, que não precisa mais de 5 linhas para responder isso daí. Ele pede para elaborar uma linha do tempo. Então, a gente vai seguir essa própria linha do tempo que está aqui na página. E a segunda questão, ele diz aí, que fato deu início à Guerra da Coreia? Como esse conflito terminou? Então, se vocês não conseguirem detectar aqui no texto, vocês podem pesquisar aí sem problema nenhum, que a gente está com a internet aí disponibilizada no Google, tem livros, mas os sites especializados aí com certeza lhe ajudam bastante. Tranquilo? Então vamos lá para a página 210. Aí na página 210 entra o Japão nas paradas, tá? E aí ele vai trazer o contexto histórico com toda certeza. Mas aí, a priori, que eu já vejo aqui, ele vem trazendo as características naturais do Japão, vem com o mapa físico aí do Japão e vai dar destaque aí ao contexto geológico, Já estou vendo aqui Cinturão do Fogo, que a gente vai trabalhar. Cinturão do Fogo, contexto geológico, a gente sabe que está envolvendo aí a questão dos abalos sísmicos, tsunamis e vários outros, podemos dizer, acidentes geográficos que acontecem, fenômenos geográficos que acontecem no Japão, porque ele está ali na região do Pacífico, que é o Círculo do Fogo, que a leitura aqui com toda certeza vai nos revelar. Então, o que é que o autor nos coloca aí para a gente começar a entender
a priori aí a questão do Japão e a questão geológica do Japão. Tá? Ele diz aí, o Japão está localizado em um arquipélago constituído por 4 ilhas principais, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Tá? Kyushu, tá? E cerca de 3.000 ilhas menores. Tá? Essa pronúncia aqui eu sei porque a gente já teve um aluno japonês, tá? Que me colocou a pronúncia que é Shikoku. Tá? Eu falava até de uma outra maneira, sem problema. Continuando aí, tá? O pequeno território e o relevo irregular são fatores físicos naturais que dificultam o desenvolvimento da agropecuária no Japão. As atividades é praticada em áreas de planícies, que são restritas, tá? E em algumas encostas das montanhas. Há uso intensivo de máquinas e modernas técnicas para melhorar o aproveitamento da pequena área agrícola. Os principais produtos são arroz, chá, legumes e frutas diversas. O país não possui reservas relevantes de recursos minerais e energéticos, importando alimentos, matéria-primas e energia. O litoral extenso é recortado e favorece o setor pesqueiro, muito importante no país. O que é que eu posso aqui adiantar para vocês? Que a área do Japão, aproveitando essa leitura aí, a gente vai ver, trabalhar aqui no mapa, fazer a leitura do mapa. Então, veja só, nós temos aqui algumas, deixa eu diminuir só mais um pouquinho, para a gente ter uma visão, tá? Aqui tá bom. Então, ele diz aí que o Japão é um arquipélago, né? Arquipélago são várias ilhas juntas. Então, nós temos aqui Kyushu, temos Shikoku, temos a ilha principal, que é a maior, Hokkaido lá em cima, e aqui nós temos Ryushu, também Shikoku, Kyushu, Shikoku. Daqui que eu não estou conseguindo ler, eu vou ler aqui no meu mapa, que a gente vai. Honshu, então nós temos Kyushu, Shikoku, Honshu e Hokkaido aqui em cima. Então, essa ilha central aqui é a maior, Então, é aqui que, inclusive, que está Tóquio, que é a capital do Japão. E como a gente está analisando um mapa físico, o mapa físico ele é igual como todos. As áreas verdes são áreas de planícies. As áreas aí mais claras são áreas de planalto e as mais escuras são áreas já montanhosas. Então, a gente percebe que as áreas verdes, que representam áreas de planícies, elas são muito poucas. Elas são aí, tem restrições. A maior parte do relevo japonês é constituído de rochas, de montanhas. Ora, montanhas são constituídas de rochas. Rochas são constituídas de minérios. Minérios, existem os que têm viabilidade econômica e os que não têm viabilidade econômica nenhuma. Os que têm viabilidade econômica favorecem o processo industrial. Acontece que a maioria das rochas aí que contém esses minérios no Japão são os minérios que não têm viabilidade econômica para o processo industrial. Só daí já matava o Japão, então, dizer, o Japão não tem condições de ser um país industrial, mas ele vai atrás dos minérios em outras regiões do planeta. Inclusive aqui no Brasil, muito alumínio produzido aqui em Barcarena, ele, nos primeiros 5 anos de funcionamento da fábrica da Albras, esse alumínio foi todo para o Japão. Por quê? Era um consórcio, Brasil e Japão, construindo aí o complexo do alumínio e da alumina, que antigamente era a Albras Alunorte, hoje tem a Albras e a Hidro. A Hidro encampou Alunorte aí. Ela importa a bauxita e refina essa bauxita, transformando em alumina, e a alumina ela é reduzida e transformada no alumínio. Então, como investimento capital, a maior parte de tecnologia, tudo japonesa, os primeiros 5 anos, todo o alumínio produzido foi para o Japão. E assim o Japão faz em outras regiões também. A China está fazendo isso atualmente, por isso que está se desenvolvendo economicamente aí, é um dos países mais industrializados do mundo. Então, essa é a estrutura
do relevo japonês, mas nós estamos vendo aqui duas linhas marrons aqui e tem outra aqui, ok? São falhas geológicas aí que é muito característica dessa região onde o Japão está localizado, que é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico. Tá? Então, vamos lá. Então, sabemos que as áreas verdes são áreas de planície, são muito poucas e são nas planícies que são produzidos, né, são praticadas a atividade econômica produtiva aí da agricultura e da pecuária. Regiões montanhosas não é propício para ele. Então, logo, o Brasil tem essa restrição de produção agrícola e pecuária. Porém, é cercado de mares e oceanos por todos os lados e o litoral bastante recortado, isso facilita a atividade pesqueira. Né? O Japão é um dos países que mais pescam no mundo, tem uma indústria pesqueira muito ativa e que ajuda a economia do Japão. Ok? Estou olhando aqui que a nossa primeira aula já está levando farelo, a gente já tem 21 minutos aí. Então, vamos continuar. O território japonês está localizado em uma área de formação geológica recente que faz parte do chamado Círculo do Fogo do Pacífico, onde o choque entre placas tectônicas é intenso, provocando terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Em 2011, um terremoto no Oceano Pacífico gerou um tsunami que destruiu cidades litorâneas, provocou morte e desaparecimento de milhares de pessoas e atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando vazamento de material radioativo que obrigou milhares de pessoas a deixar a área. Né? Então, o mapa aqui também nos revela. Aqui no extremo norte, na parte norte aqui da ilha de Honshu, aqui nós temos a usina a usina nuclear de Fukushima e bem aqui o epicentro do terremoto de 11. Então isso elevou as ondas aí, destruiu bastante cidades aí, povoados aí do litoral e atingiu, infelizmente, como ficou esclarecido aí no texto, a usina nuclear vazou radioatividade e a cidade virou uma cidade fantasma, inclusive, por algum tempo, que muita gente teve que voltar. Posterior, o Japão foi atrás e resolveu o problema da radioatividade aí, hoje em dia já, mas não é como era antes, né? São poucas pessoas que conseguiram voltar, mas só para buscar suas coisas. Na realidade, não sei como está hoje. Uma leve pesquisa dá para a gente saber como é que está isso daí hoje. Né? Então, ele diz aqui, do lado, a informação que no Japão há cerca de 200 vulcões, entre eles o de nome Fuji, o Monte Fuji, com 3.776 metros. A maior altitude do relevo é um símbolo, inclusive, do país, o Monte Fuji. Aí, como é muito elevado e a área da redondeza dele, a área de inclinação, não dá para desenvolver atividade econômica da agricultura e da pecuária. A gente sabe que essa atividade ela é muito favorecida em relevo de planície, relevos alagados, cortados por rios, que não é o caso aqui do Japão. Ok? O nosso tempo está terminando aí, nossa primeira aula, nosso primeiro tempo aí de aula vai se encerrar por aqui. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar aí. Vixe Maria, já vi aqui que a página saiu defeituosa. Vamos ver aqui o que é que dá para abrir. Mas a gente tem o livro, dá para ler tranquilo, né? Aumentando, deu aí para ler tranquilo. Mas a gente já está com 24 minutos, às vezes eu chego até 30 minutos de aula, encaixa bacana, mas às vezes com 25 minutos não consegue. Então a gente vai parar aqui, fazer um intervalo, depois a gente volta aqui na página 211, ainda falando sobre o Japão. Tá ok? Aí vem contexto histórico, vem economia, não tem problema nenhum, coisa muito fácil da gente entender. Beleza? Então, eu vou me despedindo por aqui. Já não me encontro mais de novo, mas a gente chega lá.
Daqui a pouco a gente volta. Sabia. Me achei. A gente está de volta aí logo, logo. Ok? Bora tomar uma